Fala aí, pessoal, tudo bem? A gente está iniciando hoje mais uma pausa para o café e a gente está aqui com três pessoas incríveis. Estamos aqui com a Gabriela Domingues, com a Bárbara Domingues e com a Ana Toledo, minha esposa linda. E a gente vai falar sobre maternidade integral. Fica com a gente, vai ser muito bom. Tenho certeza que o tempo vai passar muito rápido, mas eu queria primeiro, antes de tudo, que elas se apresentassem, falassem um pouquinho delas aqui, tá? Vamos lá, gente. Meu nome é Ana, né? Sou casada com o Leandro há 15 anos. Sou mãe integral há 10 anos. Minha filha mais velha se chama Sofia, vai fazer 10 anos esse ano. E eu tenho uma pequenininha que fez um aninho agora, que o nome dela é Aurora. Eu decidi ser mãe integral, eu acho que foi pela influência da minha mãe. Sempre vi minha mãe assim como uma mãe integral e eu quando me tornei adulta eu vi como isso foi importante para minha vida, como foi bom, como isso me preservou de muitas coisas e eu decidi fazer a mesma coisa pelos minhas filhas e tem sido bênção. Eu não me arrependo da minha decisão. Legal, amor. Meu nome é Gabriela, eu cresci numa família de pais separados, então eu cresci muito com essa vontade de ter uma família, por eu não ter sido criada com pai e mãe juntos. Então, meu maior sonho sempre foi ser mãe e me casar. Eu me casei já tem 7 anos, vou fazer 7 anos, né, esse ano, e sou mãe do Pedro, que vai fazer 3 anos, e do João, de 1 ano e meio. E então sempre foi meu maior sonho ser mãe. Eu não me via trabalhando fora, ficando o dia inteiro longe deles, e sendo que era meu maior sonho ser mãe deles. Então, para mim, eu estou muito feliz com a decisão de ser mãe integral. Meu nome é Bárbara, eu sou casada com o Pablo. Também vamos fazer 7 anos de casado. Temos uma filha que vai fazer 2 aninhos agora. E quando eu engravidei, eu já não estava trabalhando. E no momento, eu também não estou trabalhando fora. Eu auxilio mais o meu esposo no trabalho dele. A gente tem um trabalho, uma ONG chamada Trupe Miolo Mole. E eu dou auxílio a ele naquilo que ele precisa, mas o meu foco mais é minha casa, minha filha. Eu também sou estudante de psicologia, eu vou me formar em breve, e eu tenho a intenção, sim, de voltar a trabalhar, mas eu não tenho a intenção de voltar a trabalhar como eu trabalhava antes, né? Porque a carga horária é muito puxada, muito extensa, e eu tenho como prioridade na minha vida, eu acredito que minhas amigas também, a cuidar do nosso lar, do nosso filho. Eu não acho que isso é a única realidade, né, para todas as mães, só que é uma realidade que eu escolhi. Eu quero poder cuidar da minha filha, ver o crescimento dela, eu quero poder ter a paciência, né, de poder observar certas coisas, porque durante esse tempo, né, vou fazer 2 anos, minha filha vai fazer 2 anos, durante todo esse tempo, às vezes eu fico me olhando para mim como se eu estivesse trabalhando fora da carga horária que eu tinha anteriormente. Eu penso, puxa, será que eu ia conseguir ver certos desenvolvimentos da minha filha? Será que eu ia conseguir ter paciência para certas coisas? Porque a realidade da mulher que trabalha fora, ela fica, às vezes, quase mais de 12 horas fora, contando a hora que ela acorda até a hora que ela chega. Quando ela chega em casa, ela também está cansada. Aí eu penso, puxa, será que a criança fizesse uma birra, eu ia ter paciência de estar ali e cuidar, porque o cansaço pesa, né? Então, é uma das coisas que eu penso se eu estivesse trabalhando fora. Eu quero voltar a trabalhar, como eu falei, só que eu quero ter uma carga horária flexível para que eu continue conseguindo administrar as coisas, né? Gente, muito legal, cara, assim, a apresentação de vocês. E, assim, lembrando que elas são mulheres, né, e que tem história, né, pra trás, assim. Tô aqui com a Bárbara, ela ajudou a fundar a Trupe Miolo Mole, ela trabalhou muitos anos no Ministério Infantil, Gabriela também, trabalhou muitos anos no Ministério Infantil, liderou aqui o Ministério Infantil da IMO durante muitos anos. A Ana tem um Ministério de Aconselhamento para Mães, trabalhou muito tempo também no Ministério Infantil, ajudou a fundar a IMO Taquara. Então, assim, todo mundo aqui tem uma história gigante, mas a gente decidiu hoje, junto com o nosso produtor, Osiel, falar sobre maternidade integral. E a gente sabe da complexidade
da mãe que trabalha também e que não consegue ter a maternidade integral ou não quer. Isso é uma coisa muito de escolha. E eu sei que as três aqui entendem e concordam com isso. E a gente pode até fazer, né, meu produtor? A gente pode até ter um tempo de depois a gente fazer com mães que trabalham e que estão nesse desafio. Mas hoje a ideia é falar com elas sobre maternidade integral. E eu queria começar com uma pergunta muito boa e simples. Se vocês pudessem falar em poucas palavras o que é ser mãe integral. Eu acho que é você realmente abrir mão, muitas vezes, de carreira e estar ali na integralidade com o teu filho, né? Todos os dias. Eu mesmo abri mão de uma carreira, eu trabalhava fora e quando eu voltei da licença maternidade do Pedro, meu filho mais velho, eu descobri que estava grávida de novo. Então, continuei no trabalho Mas quando eu saí de licença maternidade do João, eu já tinha isso no meu coração, que eu queria ficar com os meus filhos. Porque eu acredito que eles se sentem amados, protegidos com a gente próximo assim, deles. Eu acho que isso fez diferença. Assim como a Ana falou, minha mãe também foi integral e eu sou muito próxima a ela. Eu acho que isso é muito conta dessa troca que a gente tinha diária. Assim. A gente ficou muito íntima, então eu sempre tive essa vontade de estar mais próxima, acompanhar mais os processos, ter mais dedicação naquele momento exclusivo da vida deles, assim, estar acompanhando de perto. Para mim, assim, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é um amor, assim, uma aproximação muito grande que você tem com o seu filho. Você acompanha todas as fases. Eu vi as minhas filhas crescerem em cada etapa. Eu vi quando nasceu o primeiro dentinho, eu vi quando ela começou a engatinhar, quando ela começou a andar. E, assim, é muito gostoso você poder participar desse privilégio, que é um privilégio, não é de todos, mas desse privilégio de poder participar de cada momento da vida deles, assim, é muito bom. Ah, legal. E assim, gente, de repente fazer essa pergunta para a Bárbara aqui. Bárbara, assim, quais foram os medos, cara, assim, diante de assumir essa integralidade maternal, né? Acho que é essa a palavra. Quais foram os medos que você enfrentou, cara, dentro de você, as crises? Quais foram? Então, como eu até falei, eu já não trabalhava antes de engravidar. Eu saí do meu emprego para auxiliar meu esposo no trabalho e poder dar continuidade na minha faculdade. Mas quando eu engravidei, eu e meu esposo, a gente vive, né, de tempo integral para a obra de Deus. Então, nossa renda sempre foi volúvel, assim, né? Sempre mudou muito. E quando eu engravidei, parece que as coisas pioraram um pouco para a gente, né, financeiramente. E então eu fiquei me questionando. Eu falei, puxa, logo agora que eu tô grávida, que a gente precisa de recursos, né? A gente está sem grana, as coisas não estão acontecendo. Mas desde que a gente casou, a gente já vivia assim. Eu trabalhava, mas sempre criei na provisão de Deus, né? E quando a Maria já tinha nascido, né? A minha filha Maria Alice, quando ela já tinha nascido, as coisas apertaram muito. E eu já estava pensando em voltar, quando ela já tinha 4, 5 meses, porque as coisas não aconteceram, mas não era o que eu desejava, né? Eu sei que a realidade de muitas mães precisam voltar a trabalhar e também não tem problema nenhum, não é erro nenhum a mãe precisar voltar a trabalhar. Eu acho que se fosse necessário, eu teria voltado, mas as coisas aconteceram e eu continuo com ela em casa de tempo integral. Mas, voltando para a pergunta do Leandro, dá esse medo, né? Porque a gente está numa instabilidade financeira muito grande, não só na minha vida, assim, né, de integral, financeiramente, né, trabalhando com a obra, mas isso na vida de todo mundo, né? O país está sempre em crise e a realidade da maioria das mães, de mulheres, que às vezes precisam voltar mesmo. Então, essa questão financeira é uma coisa que me dava muito medo e às vezes ainda me dá também, né? Porque a grana fala também muito, né? A pagar as despesas, mas não só da parte financeira. Eu acho que da parte
eu digo emocional também. Tem muitas mulheres que voltam a trabalhar porque elas precisam, porque elas querem voltar a trabalhar, porque elas se preenchem na carreira delas. Então, quando eu precisei, no momento eu não estou nem nessa decisão ainda, eu vou voltar um dia a trabalhar. Mas eu acredito que às vezes com esse receio que elas possam ter, elas pensam, puxa, será que eu vou deixar a minha individualidade de lado? Será que eu não vou mais conseguir voltar a trabalhar, fazer com o que eu gosto? Eu acho que isso também é um pouco a realidade das mulheres, que as mulheres vivem. Gabi, você também, assim, qual foi o teu maior medo, assim, quando você deixou o banco? Você falou aí que você deixou do trabalho, você que trabalhou em banco. Qual foi o teu maior medo, assim? O medo de ficar sobrecarregada, porque o trabalho de casa não acaba, é muito trabalho, cuidar de 2 filhos pequenos também, tudo eles precisam da gente, então é realmente bem cansativo e eu tinha um pouco de medo de não dar conta, né? E nisso eu acho que o marido tem que apoiar muito, porque assim, ele não tem que entender que a mãe que está em casa tem que fazer tudo do lar, tem que cuidar dos filhos sozinho. O casal tem que ser parceiro, realmente está abraçando ali a causa, e o marido chega do trabalho, sempre me ajuda com as coisas de casa, com os meninos, então isso tirou muito daquele bloqueio que às vezes eu tinha de não dar conta das coisas, achando que, por eu estar em casa, eu tenho que fazer sozinha. Ele trabalha, né? Acaba sendo um pouco preconceituoso, que as pessoas botam isso na nossa mente, né? Que se a gente está em casa, a gente que tem que fazer. E eu não acredito que seja dessa forma, assim. Eu gosto muito dessa parceria que eu tenho com meu marido. Pô, legal, cara, porque assim, até é uma coisa que eu ia entrar agora, assim. Se teve preconceito, né? Assim, eu imagino que tenha tido, assim, preconceito. E como é que foi lidar com isso, assim? Como é que foram para vocês lidarem com esse preconceito? Se ele existiu, a Gabi acabou de dizer que teve, né, esse receio. E se ele existe, esse preconceito existe, ele é real? Esse preconceito ele é real? E como lidar com ele, assim? Ele existe, ele é bem real, assim, por muitas vezes, por mais que eu sempre soube mais ou menos eu sempre soube, na verdade, que eu queria fazer. Só que eu nunca deixava isso tão claro, até mesmo para você, antes mesmo de ter filhos, porque a sociedade, ela cobra muito de você. Outras pessoas que pensam diferente de você, elas cobram de você. E faz você, de repente, se sentir perdida. Por muitas vezes eu me senti perdida. Eu não sei o que eu quero da vida. Até hoje eu não sei, de repente, uma faculdade que eu ia querer realmente fazer. Só tem uma psicologia, que eu gosto de lidar com as pessoas, é uma coisa que eu gosto, mas sempre me senti muito perdida. Não por mim, mas porque as pessoas cobram. O que você faz? Eu sou uma mãe integral. O que você quer da sua vida? Eu sou uma mãe integral. Não tem muito o que eu quero da minha vida. Assumir isso, né, Ana? Assim, assumir isso é muito difícil, e as pessoas acham que realmente você não faz nada. Você não faz só, que você está fazendo um tudo. E receber esse preconceito dói, né? Dói porque você se sente perdida. Por muitas vezes eu me senti perdida, e as pessoas te trazem medo com isso também. Achando que você, tipo assim, como que você vai se sustentar? E como é que você faz em relação a dinheiro? E assim, com 2 anos de idade, eu cheguei a trabalhar só durante uns 2 meses, num lugar que me chamou, quando a Sofia tinha uns 2 aninhos. Eu fui, trabalhei e me senti perdida novamente. Vi que aquilo não era pra mim. Aí eu tive a noção, falei assim, agora eu tô mais perdida do que antes. Realmente, o que eu vou fazer é o que eu sempre quis fazer. E eu me achei nisso tudo. E o medo que a sociedade traz também para você. Hoje a gente tem muitas histórias tristes em relação à família. Então, muitas pessoas te dão medo em relação à situação financeira. Mas se acontecer alguma coisa, como é que você vai se sustentar? Como que você vai fazer? Eu falei assim, não vai acontecer. Porque o que eu estou fazendo hoje, eu acredito que eu vou trazer um alicerce melhor. É o que eu penso, é o que eu acredito. Eu vou trazer, porque hoje eu estou dedicando meu momento, meu tempo a algo que eu acredito, totalmente. Então, o Deus, ele trouxe algo para nossa casa. Eu não sei, Leandro, se você vai lembrar, mas assim, no começo eu tinha um medo assim. Eu acho que se eu saísse no shopping, eu não comprava algo para mim.
O Leandro, quando eu chegava em casa, o Leandro falava, você comprou para você? Eu falei, não comprava algo para mim. Eu comprava para a Sofia e para ele, para a Sofia e para ele. Porque eu não trabalhava, muitas vezes eu não me achava digna de comprar algo para mim, porque eu não trazia um sustento para casa. Isso é dolorido. Isso é dolorido, assim, porque a sociedade faz isso com você. Fruto do preconceito, né, amor? Aí Deus, tão generoso, ele viu isso em mim que eu não descobri isso, descobri muito tempo depois. O Leandro foi, botou conta conjunta, me deu um cartão, deixou eu fazer as coisas assim, ó, tu não precisa ficar fazendo isso, entendeu? E eu podia comprar algo para mim sem me justificar, e eu me sentia que aquele dinheiro também era meu. Então, assim, o preconceito, ele, se você não tiver a sabedoria, ele vai destruir muitos sonhos seus e os sonhos que o Senhor tem para você. Eu acho que, cara, incrível isso que você falou, Cláudia, porque assim, a Gabi falou sobre o apoio do Rafa nesse processo, do marido dela. Para quem não conhece o Rafael, é um cara incrível, sou fã dele. Esse apoio, muitas vezes para o homem também, no início, ele também é uma descoberta. O homem dá umas cabeçadas assim, ele inicia, tá com vontade, tem o desejo, mas de alguma maneira ele pode gerar, quando ele não age, ele acaba, na minha opinião, gerando um preconceito. Não sei se vocês concordam. Assim, eu lembro um pouco desse episódio, até eu entender que fazer um cartão, conta conjunta, era necessário para ela ficar livre, né? Eu sentia, a minha não ação, a minha não atitude colaborava com esse preconceito. E às vezes o homem tá ouvindo a gente, o pai, né, o cara tá ali, não, é decisão dela, né? Eu penso assim, mas não é só dela, é uma decisão que o camarada que tá junto, o maridão, tem que entender que faz parte ele participar. Assim, não é sobre paternidade, mas dá vontade de falar também a parte do homem nesse processo, assim. Eu não sei se você chega a lembrar, mas assim, eu achava até que o Leandro, de repente, deveria me dar um dinheiro por mês para eu poder gastar aquele dinheiro e não ultrapassar aquilo. É louco de você achar que você precisava de uma renda sua. E a renda do seu marido, nós somos um. Uma renda só, né, amor? Não existe isso, mas assim, é muito cruel. Quebra de preconceito, assim, né, amor? Quebra de paradigma, né? Essa modernidade de hoje, ela destrói até princípios, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Sim. E assim, pegando esse gancho, aí na maternidade, assim, ali do comecinho de tudo, quais são as maiores dificuldades, assim? Quais são as maiores dificuldades da maternidade em si? Eu acho que é você perder um pouco a sua liberdade do seu tempo. No caso, vamos supor, eu quero ver um filme com meu marido. A gente tem que fazer toda uma dinâmica para isso acontecer. Eu quero ir num shopping. Os meus filhos não gostam de entrar nas lojas para olhar as roupas. Então, assim, você meio que se exclui muito. Assim, as coisas que você tem vontade de fazer, muitas vezes você não consegue. E, às vezes, você... não sei, passa mal, fica doente, você não pode ficar lá deitada, descansando, porque você tem 2 filhos pequenos, precisam de atenção. Então, assim, eu acho que você não ser dona do seu tempo, fazer as coisas do seu horário, é muito difícil. Eu acho que, para mim, é o mais difícil. Eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente precisa entender que as coisas não vão ser mais as mesmas. Acho que nunca mais. O que não quer dizer que as coisas vão ser ruins. A gente vai ter que aprender a estabelecer as prioridades para as coisas. A gente sabe que ter filho pequeno requer muito trabalho, então a gente sabe que a gente vai ter que se dedicar a eles. O que não quer dizer que a gente também que a gente vá se esquecer da gente. Agora, essa liberdade que você está falando, eu também passo, às vezes, por isso, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa pensar muito bem. Para estar aqui hoje, a gente pensou sempre numa dinâmica, quem vai ficar com o filho, quem vai cuidar, quem vai dar comida, quem vai fazer tal coisa. E eu acho que essa dificuldade, a gente, na verdade, sempre vai ter, né? E eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso em cada fase da nossa vida. Eu sei que vocês já falaram alguma coisa sobre... mas, assim, reforçando, assim, quais são os benefícios da maternidade? A gente falou das dificuldades agora, de ter que organizar para sair e tal, para fazer um monte de coisa, mas quais são os benefícios, os privilégios que tem da maternidade integral?
Eu acho que são tantos, são muitos, assim. As dificuldades ficam até bem, assim, nos 2%, né? Porque, pô, você espera tanto ser mãe. E quando isso acontece, você se entrega, assim, de corpo e alma, assim, é muito difícil, assim, você vê aquele serzinho ali que você ama tanto, você quer participar de tudo da vida dele, é um amor incondicional, você vê que a criança, ela precisa de você, para você se alimentar, para a criança se alimentar, a criança precisa da sua orientação para andar, você, assim... Então você tem esse benefício, né, de estar ali presente, né? É muito bom, assim, você poder ensinar tudo, assim, principalmente, assim, seus princípios, o que você acredita, o que é certo, o que é errado, você vê crescer, você vê se desenvolver. É incrível você ver... É polêmico o que eu vou falar agora, mas só para poder, que eu acho que vale, cara. Terceirizar isso, né? Vamos ser sinceros, a gente terceiriza. As pessoas que não fazem isso, elas participam da criação do filho, mas ela terceiriza uma parte. Perde bastante coisa, né? Talvez seja essa palavra, vocês acham que terceiriza ou não? Eu estou exagerando. Eu acho que acaba perdendo, né? Algumas coisas assim. A Gabi, ela trabalhou um pouquinho quando as crianças estavam pequenas, né? Ela pode até falar um pouco sobre isso. Assim, quando eu saía para trabalhar, eu tinha que sair muito cedo. Eu saía umas 6h45 da manhã, então eu não vi os meus filhos acordar. E hoje, assim, como eu estou em casa, para mim é uma alegria poder tirar eles do berço, ver a carinha deles quando eles acordam, dar o café da manhã, sabe? É coisas que a gente ganha, sabe? Que eu ficava o dia inteiro no trabalho pensando o que eles estavam fazendo, o que eles estavam brincando, e eu sentia muita falta. E eu chegava tão esgotada do trabalho que eu dava o meu pior momento do dia, o momento mais cansativo, que eu já estava querendo ficar deitada, descansar. Então, assim, hoje eu posso brincar, hoje eu tenho tempo para fazer as refeições juntos. Eu acho que é um grande benefício de ser integral, assim, você poder acompanhar tudo isso e não dar o seu pior momento, assim, que muitas vezes é o nosso momento mais cansativo do dia, né? Que é quem trabalha assim de segunda a sexta, todos os dias, o transporte público cansa muita gente. Então, assim, eu sou muito grata por eu estar aproveitando muitos momentos que antes eu não aproveitava. Eu acho que, voltando à outra pergunta, os benefícios, como a Ana falou, são enormes. Você consegue ver cada detalhezinho, a criança andando, ela começa a falar, e isso não tem dinheiro que pague. E o terceirizar, eu acho que assim, é o preço da nossa escolha, né? Às vezes tem mulheres que não têm essa escolha, elas precisam, têm que ir trabalhar e elas não têm às vezes com quem deixar, e elas às vezes são mulheres que às vezes não têm maridos que consigam sustentar a casa e elas precisam ir. E eu acho que elas, de repente ouvindo isso, também a gente não tem intenção nenhuma de que elas se sintam mal com isso. Pode pensar, a gente não tem a vida de vocês não, que tem quem pague as coisas. E às vezes essa mulher ela precisa botar a renda, o feijão, o arroz ali dentro. Mas eu acredito que para essa mãe, ela entender que também é tudo um tempo das coisas, né? E ela priorizar um tempo com seu filho. Porque às vezes ela vai trabalhar, quem trabalha em comércio trabalha de domingo a domingo, não tem folga, e é muito puxado. Mas no tempo que ela tiver com seu filho, né, independente de quem fique com ela, se ela fica com a avó, em creche ou alguma babá, quando ela tiver, ela realmente se entregar aquele tempo, porque o tempo não vai voltar, né? O nosso filho vai crescer e a gente vai pensar, puxa, se arrepender às vezes de coisas que a gente deixou de fazer com nossos filhos. Então, acho que para essa mãe que precisa fazer isso, eu acho que ela tem que priorizar ter um tempo com o filho quando ela tiver uma folga e entender que ela está nesse tempo, de que ela vai precisar trabalhar e quem sabe um dia as coisas de repente não mudem para ela, mas que ela entenda aquele momento. Esse momento aqui é o do meu filho, ele precisa da minha atenção. Porque, até para quem está em casa, a Ana sempre fala isso na classe das mães, não adianta você estar em casa e você nunca tem tempo para o seu filho. Porque a Gabi até falou em outra pergunta, o trabalho de casa não acaba nunca. Nunca, nunca, nunca. É assim, o tempo inteiro. Tem uma louça de quarentena, então não acaba neva mesmo. Então, se você também não prioriza, você também não vai ter tempo para o seu filho. Eu sempre tenho uma coisa na casa para fazer.
Então, dentro da minha realidade, eu sempre estipulo, de manhã a Maria fica lá, vendo os desenhos dela, pode ver tranquilamente. Mas, geralmente, à tarde é o tempo que eu tiro para ficar com ela, para desenhar, para fazer as coisas Sentar no relacionadas a chão, ela. né, Bárbara? Exatamente. Sentar no chão, trocar ali com a criança, você entender como ela está brincando, como está o desenvolvimento dela. Isso é muito importante. A mãe de casa, ela tem que também aprender a separar esse tempinho para ficar com ela, com essa criança. É muito importante. Nem se for uma horinha assim, mas tentar conhecer o mundinho da criança. Cara, muito legal ouvir isso, sim. Ter escutado isso de vocês, assim, é importante. E eu acho que em cima disso, cabe uma pergunta, e cabe, assim, a gente trocar uma figurinha aqui sobre esse tempo de qualidade para a mulher, assim. E aí, para a mãe que decidiu ser integral, ter esse tempo de qualidade, assim, é importante ter um tempo de qualidade para fazer, sei lá, fazer nada, ou fazer alguma coisa que queira fazer, ir no salão, não sei. É importante isso? Eu quero tanto tudo e nada ao mesmo tempo. Eu quero nada para poder fazer nada, deitar no sofá e, de repente, maratonar. Pensar na não morte da consigo. bezerra. O Leandro, ele fala, vamos ver uma série. Eu falei, eu não vou conseguir ver até tarde, eu não vou conseguir ver até o final. É muito difícil. Mas também é muito bom ter um tempo nosso, assim. Eu lembro quando a Sofia era pequenininha. Uma vez o Leandro chegou do trabalho, ela estava toda arrumada, não sei se você lembra, ela estava toda arrumadinha, pronta assim. Aí você olhou para mim, você está arrumada? Eu falei, eu estou arrumada, preciso de um tempo meu, preciso sair. Ela era pequena, assim, não dependia tanto de mim, mas era ainda pequena. Eu saí. Só sei que eu cheguei de noite, cheguei um pouco mais tarde, e Leandro ficou em casa com ela, assim, eu sei que eu sentei, fui num restaurante, comi, sentei, mas eu sentia falta, de repente, de alguém do lado, assim, tô comendo sozinha, não tô olhando, cadê aquela criança que eu tenho que olhar ou que eu tenho que alimentar? Mas aí, continuei meu caminho, meu passeio, fui nas lojas, olhei, mas sem me preocupar de alguém escondido na arara, eu tenho que procurar essa criança. Poder fazer a unha, poder fazer o cabelo. Ontem foi no Carrefour. Ontem eu fui no Carrefour. Quarentena, sair para mercado Tinha que fazer paraíso. compra e tinha que comprar algo que não tem em qualquer mercado. Então eu fui nesse lugar assim sozinha. E é bom, é muito bom, mas ao mesmo tempo você se cobra tanto de não estar com a criança, você sente falta de tanto que está com a criança, você sente falta que você olha para o lado às vezes e não vê ninguém. Você lembra que você está sozinha. Esse tempo é importante, né? Ter esse tempo para vocês, né? Eu acho que até te dá mais força para você continuar, assim, te dá aquela Verdade. pausa, né? Você conversar com uma amiga no telefone ou pessoalmente, ver um filme, pô, isso renova as tuas forças. Para mim faz muito bem, assim. E se cuidar também, né? Ter um tempinho para fazer a unha, fazer o cabelo, passar um creminho, fazer alguma coisa, isso é muito legal. O nosso tempinho, nossa individualidade também. Só reforçar, né, que as meninas já falaram, a importância da gente ter esse tempo pra gente. A mulher que está em casa, acho que a gente até já deve ter dado uma pincelada sobre isso. Às vezes é muito cansativo, é muito exaustivo, você está sempre o tempo inteiro no lar, você não vive outra realidade, né? Então, a mulher que já está um tempo em casa, ela é importante, às vezes, também ela descobrir outras coisas. Às vezes, ela esteve durante muito tempo em casa, cuidando dos filhos, da casa, o que a gente já reforçou que é importante. Mas, às vezes, você descobre um novo talento seu. A Ana, eu lembro que ela fez curso de maquiagem, que é uma coisa que ela gosta. Eu acho que é importante a gente também descobrir, de repente, outros talentos que a gente gosta de fazer, né? Eu gosto, às vezes, de sair sozinha. É raro, mas às vezes eu saio sozinha. Às vezes eu gosto de ir para a beira da praia, ficar lendo, ouvindo, pensando no nada. Obviamente, eu fico no telefone, aí ela já comeu, já acordou, já... Não tem como. É impossível. Mas eu acho que é importante também você, às vezes, se aprimorar com outras coisas, poder ler mais, se você quiser fazer algum curso, se sentir produtivo com o que você gosta de fazer. Eu, minha filha vai fazer 2 anos, eu sempre estando em casa, e há pouco tempo eu voltei a auxiliar meu marido na ONG, né? E assim, é uma vez na semana, agora a gente está em casa, eu estou trabalhando de casa, mas eu tenho me sentido muito produtiva, que é uma coisa que eu gosto
que eu gosto de fazer. Então, o momento que eu separo, parece que é um momento, sim, super meu, assim, olha que eu estou trabalhando ali. Mas é porque é um momento que eu consigo desfocar minha atenção da casa e da minha filha. Então, tem feito bem para mim. Então, acho que para essas mulheres que estão direto em casa, se você não gosta de fazer um curso, fazer qualquer outra coisa, procure um hobby que vocês gostem, que vocês se sintam bem e que se sintam produtivas. Porque, por mais que a gente não esteja saindo para trabalhar, a gente se sentir produtivo, sentir que a gente evolui, que a gente produz, que o nosso intelecto trabalha, é bom para a gente. Nem que seja, às vezes, organizando as coisas da casa, organizando certas coisas. Ou seja, procurar algo que você goste de fazer, alguma coisa que te dê muito prazer. Algo que tem a ver com a gente, né, Vá? Para a gente não se perder, senão daqui a pouco você só se olha assim, só vê a mãe ali, não vê a pessoa, não vê a Ana. E realmente, quando eu fiz o meu curso, para mim foi uma terapia. Eu pensava assim, cara, eu tenho um compromisso, eu tenho um horário que não tem nada a ver com família e casa. É meu. Foi muito bom para mim. Essa pergunta aqui, eu acho que faz todo sentido a gente estar aqui. Eu acho que a gente está chegando perto do fim, né, do podcast, mas eu acho que eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Assim. Como é que educar hoje seus filhos no caminho, né, no caminho do Cristo? E em meio a tanta distorção de valores, como é que está sendo isso para vocês, esse desafio em cima da maternidade, né? É um desafio mesmo, porque assim, quando a gente vê um desenho, eu sempre fico tentando ver se tem alguma linguagem no desenho que vai fazer um mal ao meu filho, porque assim, o mundo está muito mal e tentando afetar muitas crianças. Então, até em desenhos, às vezes, a gente encontra muitos maus valores. Então, assim, eu gosto muito de botar desenhos cristãos para os meus filhos, contar historinha, familiarizar eles com os personagens bíblicos, sabe? Para eles amarem a palavra mesmo, porque realmente os desenhos estão bem difíceis, assim. Tá difícil escolher um desenho. Eu me senti em paz botando um desenho para eles verem, porque assim tem muita linguagem assim pesada nos desenhos de hoje em dia, o que eu acho. Assim. E como é que tá para criar, pegando o gancho da Gabi, assim, num caminho, né, implantar o reino numa criança, por exemplo, da Sofia, né, 9 anos, assim. Como é que está esse processo de uma criança maior, Cláudia, assim? A gente discipula ela, né, diariamente. A gente sempre tenta incendiar ela para ela ter amor por Cristo, por Jesus. A gente tenta fazer com que ela reflita bastante sobre as atitudes dela, se foram boas e erradas. E uma coisa que eu acho muito interessante é a gente tentar entender e fazer nosso filho sonhar com uma vocação, sabe? Algo de Cristo, ele sonha com algo que ele queira fazer, vira e mexe, nós conversamos com ela, falamos, o que você pensa em fazer? E o que você quer fazer? Para ela priorizar isso, porque hoje em dia as pessoas perguntam muito para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Eu fiz até umas perguntas dessa, com a ajuda da Késia. Ela perguntou para as crianças o que as crianças queriam ser quando crescer, e eu fui falando para cada mãe dessa linha. Falei, essa criança falou isso, eu dei 3 oportunidades para a criança falar 3 coisas diferentes. Infelizmente, até minha própria filha não falou nenhuma relação a Cristo, nenhuma delas falou assim, nessas 3 listagens. Então, assim, nós estamos fazendo algo errado. A gente não está incentivando a criança o bastante em relação a Cristo, a amar a Cristo, priorizar as coisas de Cristo. Eu acho que uma das coisas mais importantes que os pais têm que fazer é priorizar isso. Priorizar, eu quero ser cirurgião, eu quero ser manicure, eu quero ser cabeleireiro, mas a criança, em relação a Cristo, ela não se sente perdida. Ela pode até brincar de igrejinha, porque é o que ela vê, né? Que ela vai todo domingo ali naquele compromisso. Mas e por dentro? Como que ela está? Como está o pensamento dela? Qual é o desejo dela? Top isso, porque isso é top, assim, eu até me considero apto para falar, porque durante muito tempo a igreja inverteu isso. Ela, não, porque a gente tem que também incentivar nossos filhos a serem médicos, porque lá atrás era missionário ou pastor, ou qualquer outro tipo de vocação. E aí depois mudou isso,
tem que ser médico, tem que ser isso, e aí o ser humano é ruim, né? É mal. Aí ele vai pro extremo. Aí o cara tem que ser, enfim, esse engenheiro. Então aí a gente vai pro outro extremo total, né? Que aí aí a gente tem uma geração hoje que esqueceu, não sabe nem o que é vocação. Se a gente parar para perguntar para a igreja, me fala, para todo mundo perguntar quais são as vocações que existem, as pessoas não sabem dizer. Quais são as 5 vocações que existem na palavra? Então a gente vê o nível de distorção, de extremos, na verdade, que a gente vai vivendo. Então, assim, tem dica que a Cláudia está falando, e até quero colocar isso porque eu acho importante para o podcast, para o processo, que sim, a gente tem que incentivar nosso filho a ser médico, engenheiro e tal, mas a gente só está vivendo isso. O que está acontecendo hoje é que a gente eu vou falar de mim, que já cuidei de jovens durante mais de 10 anos, liderei juventude de 400 jovens e também de 50, e a maioria deles não sabiam qual era a sua vocação, mas sabiam que queriam ser médico, sabiam que queriam ser engenheiro, jogador de futebol, mas não sabiam a sua vocação, e não sabiam até 30 anos de idade, até 40 anos de idade, nem mais jovens eram. Então, assim, é um negócio muito complexo, isso tem que começar na infância, cara. Não é ficar ensinando religião para a criança, no sentido de religião má, né? Mas é despertar nela o desejo pela vocação, cara. Pelo interesse por Jesus Cristo e descobrir o seu chamado. Eu acho que isso começa desde cedo, entendeu? Eu fiquei pensando, uma vez eu já falei com elas assim, imagina se de repente você já sabe o que o seu filho vai ser, assim, que está muito latente. Aquilo ali, cara, meu filho, ele ama isso. Você desde sempre, desde novinho, você incentivar a ele desenvolver o que Deus tem para a vida dele desde novo. Cara, isso seria incrível. Imagina você desde novo, você descobriu que o seu filho, ele vai trabalhar no louvor. Você desde novo ensinando ele a tocar instrumentos, indo nas aulas, ou canto, desde novo aprender a cantar. Você ajudar ele a desenvolver algo que você já sabe que Deus vai usar ele nisso. E consequentemente, né, Cláudia? Assim, consequentemente ele pode ser engenheiro, fazer uma faculdade de engenharia e trabalhar. Agora, a gente muitas das vezes não consegue ajudar nossos filhos a fazer os dois. Ou falo de filho, no caso aqui a gente está falando de maternidade, mas até no próprio reino de Deus. A gente vê um jovem, a gente quer definir uma coisa só para o cara fazer. E às vezes a gente está equivocado nisso. Sim. Eu acho que incentivar também a essa criança, o jovem, que ele pode fazer as duas coisas. Ele pode ser um engenheiro e ele pode ajudar. Sim, exatamente. Ajudar em construir um hospital para crianças com câncer. A gente saber fazer a junção das duas coisas, né? Sim. Eu acho que isso é importante. Não separar, né? uma coisa da outra. Exatamente. Né? Eu acho que esse é isso que eu estava querendo dizer. A gente sempre, a igreja, durante muitos anos, a gente vai botar aí quase século, né? Sempre trabalhou extremos. Se o cara fizesse uma coisa, era do diabo. Aí também depois o cara fica do diabo para outra coisa. Enfim, mas isso é um outro podcast. Eu acho que assim, quando a pessoa acha a sua profissão, acho que isso é para qualquer um hoje que trabalha, que é cristão. Você tem que fazer diferença onde você está. Uma coisa que eu acredito, assim, que eu falo com a Sofia, eu falei, Sofia, se você for ser alguma coisa, Deus não vai botar você para ser, de repente, ela fala de ser cirurgiã, mas ela já mudou de profissão várias vezes, tá? Eu falei assim... Com 9 anos, né? Ela fala que vai ser cirurgiã. Tá bom, você vai ser cirurgiã, mas Deus não vai te botar só para ser cirurgiã, não, minha filha. Você vai lá, você tem que incendiar aquele hospital, incendiar os seus amigos de trabalho, falar de Deus. Você tem que mostrar Cristo, você tem que ser um mini luz, cristãozinho. Né? Você tem que ser onde você for. Legal. Então, não adianta. Você tem uma profissão, mas você não é porque você tem uma profissão, você vai deixar de ser um cristão. Você tem que fazer sua diferença naquele lugar. A gente está acabando, e agora é fato. E eu vou terminar com uma pergunta, e eu quero perguntar para a Bárbara isso, para a gente encerrar, cara. Assim, eu queria que ela me falasse assim, a gente tem muitas mães em casa, Bárbara, agora nesse momento de pandemia. E eu espero que esse podcast seja lançado ainda nesse processo, né? Mas nós temos muitas mães em casa nesse momento. Mães solteiras, mães casadas que trabalham fora e mães também que estão iniciando talvez a maternidade integral, que talvez nem sabiam que o nome era esse, né? E eu queria que você, Bárbara, desse um conselho, assim, na verdade, 3 dicas, né? 3 dicas essenciais. Eu vou colocar número, 3 dicas essenciais. Para esse tempo que a gente está vivendo, né? Exatamente, para esse tempo. Eu acho que
É importante ela estabelecer uma rotina. A rotina ela é importante não só nesse tempo de pandemia, porque é importante para a criança ela ter uma rotina. Eu sei que não tá fácil, né? A gente tem que ficar muito tempo em casa sem poder sair. Quando sai é para uma coisa bem específica. Eu acho que é importante estabelecer uma rotina para a criança. Se você está fazendo home office também, se você tem com quem deixar seu filho, né, com alguém enquanto você trabalha, é importante, porque senão você precisa trabalhar também e a criança ela pede atenção o tempo inteiro. Na nossa casa a gente faz isso. No dia que eu estou trabalhando, o Pablo fica diretamente com ela. Não que ela não fique esmurrando a porta, mas é o tempo que eu estou trabalhando e falar isso para a criança. Filha, mamãe está trabalhando, ou mamãe está estudando, isso é importante. Para ela, eu acho que é importante isso, estabelecer essa rotina e a comunicação com a criança. Quando a criança é muito bebezinha, quando ela ainda não entende muito, eu acho que é importante também tentar deixá-la com alguém para ver se você consegue trabalhar, no caso, quando você está fazendo um home office. Entendeu? Rotina, comunicação, Não sei, alguma dica. organização. Organização do dia, assim, né? Organizar um tempo para o trabalho, um tempo para o filho, um tempo para fazer uma coisa pessoal sua. Acho que é a organização diária, assim, como é que vai ser. Que entra muito na rotina, né? Então, gente, obrigado por vocês terem aqui com a gente. A gente poderia falar muito mais coisas de outros assuntos. A gente quase entrou aqui sobre outros temas aqui, né, de reino, mas foi bom estar aqui com vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Espero que vocês estejam aqui, a gente possa gravar mais podcasts, mais tempo, mais material bacana para a galera que está escutando a gente, para o povo que está ouvindo a gente. E assim, obrigado mesmo de coração por vocês estarem com a gente aqui, tá? Queria agradecer a oportunidade, foi muito bom. No fundo, de repente, vocês vão ouvir minha filha chorando, porque faz parte. É mãe integral, onde eu estou, mais ou menos, é onde ela está, e meu marido também está aqui nessa mesa comigo. Então, a mais velha está tentando cuidar da mais nova. E aí, vai seguindo. Mas obrigada. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui. Está sendo muito legal, está sendo muito novo para a gente. Como a Ana também falou, minha filha está atrás ali com meu marido, também às vezes me chamando. Mas eu acredito que isso somente não só importante para a gente, mas para as pessoas também que estão ouvindo. Eu quero agradecer. Eu também quero agradecer o convite e dizer que foi bem desafiador. Tenho bastante vergonha de falar em público, assim, uma câmera. Mas, assim, foi bênção para mim. Espero que seja bênção para vocês também. Show, valeu, gente. Valeu por estar com a gente aí na parada pro café, na pausa pro café. Eu ainda estou aprendendo o nome, decorando, mas valeu por tudo aí, por esse tempo. E tem muita coisa boa para vir por aí. Valeu.